passar o próximo slide. Foi com os textos de João, capítulo 14, dos versos 1 a 3, que todos nós conhecemos. Verso 1 do capítulo 14, Jesus disse aos discípulos, confortando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E o outro verso de Apocalipse 22, 12, onde ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, ou a minha recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. No estudo passado, nós vimos que a promessa de Jesus de que os seus servos estariam com ele não era por ocasião da morte, mas sim por ocasião do seu retorno, né? Os vivos e os mortos ressuscitarão e finalmente estarão com o Senhor, né? E também Apocalipse 22, 12, onde ele diz que a recompensa não é após a morte, e sim quando ele voltar. Mas é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, sobre a promessa do retorno de Jesus. Essa promessa que foi feita há 2000 anos atrás, e eu tenho certeza que é uma promessa que arde no coração dos cristãos desde aquela época, e nos nossos dias mais ainda. Por quê? Por causa da situação caótica em que nós estamos vivendo no mundo, né? Guerras, corrupção, violência, confusão religiosa, epidemias, cada uma surgindo uma após a outra. A fome tem assolado o mundo inteiro, até países prósperos como o Brasil. Então, o povo de Deus anseia pela volta de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus, no sermão em que ele falou da sua volta, é chamado sermão profético, sermão escatológico de Jesus, que está lá no capítulo 24 de Mateus. Jesus disse que antes da sua volta haveria o quê com o povo deles? Passariam pelo quê? Olha só, capítulo 24, versículos 21 a 22. Porque nesse tempo haverá o quê? Grande tribulação, ou grande provação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e não haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, o povo de Deus, eles sempre acreditaram que passariam por uma grande tribulação, por uma grande provação antes da volta de Jesus. Tribulação essa provocada pelas duas bestas lá de Apocalipse, né? Uma besta, um poder político e um poder religioso que se uniriam para perseguir o povo de Deus. E aí nós vimos lá no capítulo 17 que o diabo se utilizaria de mais outros 3 espíritos imundos, né? Então o povo de Deus realmente passará, segundo as Escrituras, por uma grande tribulação. Porém, que é o tema que nós vamos estudar hoje, há cerca de 200 anos atrás, mais precisamente ali por volta do ano 1827, surgiu uma nova teoria, né? Surgiu uma nova teoria que ensina que os crentes, que os salvos não passarão por essa grande tribulação, que a igreja de Deus, que o povo de Deus, eles serão arrebatados secretamente antes da grande tribulação. Isso é chamado de arrebatamento secreto pré-tribulacionismo, né?
Então veja, e os principais textos que foi utilizados para basear essa teoria foi Mateus 24:40, né? Onde diz 40 e 41, diz que estando dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Nós vamos ver mais para frente esses textos, também em Mateus 24:43 e em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, onde diz que Jesus virá como ladrão. Então entenderam que Jesus virá secretamente, tá certo? E também para situar a vinda de Jesus, não numa data específica, mas num período, utilizou-se então a última ou a 70ª semana de Daniel 9, 24 a 27, que fala da profecia das 70 semanas, tá certo? E mais um outro texto que faz parte dessa teologia, Romanos 11, 25 a 27, onde dizem que após a igreja ser arrebatada, então surgiria um anticristo, um futuro anticristo que faria um pacto com os judeus por 7 anos, e durante esses 7 anos haveria uma salvação em massa do povo judeu. Então, baseado nisso aí. Então, veja, eu queria só mostrar para vocês um pouquinho do resumo dessa crença. Ela está é só um resumo no livro Introdução à Teologia Sistemática da CPAD, na página 626, diz assim, olha: Jesus voltará em 2 fases distintas. Vai vir 2 vezes. Na primeira fase, haverá o arrebatamento da igreja, um arrebatamento secreto. Jesus voltará invisível aos olhos do mundo, ou seja, ninguém vai ver. Detendo-se nas nuvens, e em um abrir e fechar de olhos, arrebatará todos os santos. Isto ocorrerá antes da grande tribulação. A segunda fase da vinda do Senhor ocorrerá 7 anos depois, ou seja, após a tribulação. 7 anos mais tarde, já no fim da grande tribulação, dessa vez ele voltará em grande poder e glória, visível aos olhos de todos e acompanhado dos santos que foram arrebatados. Ou seja, os que foram arrebatados voltam de novo. Virá então para salvar e restaurar o povo de Israel, destruir o anticristo e amarrar o diabo e governar a terra por 1000 anos. Um milênio de governo de Cristo aqui na terra. Veja, aí existe aí, só para a gente ganhar tempo, essa é a profecia das 70 semanas, segundo o que se entende, né? Nas 69 semanas seriam até Cristo, nas 70ª, e Jesus morreria então em 30 de março do ano 33 depois de Cristo. Vejam que esta profecia, nós não vamos entrar no mérito da questão ainda, mas Jesus não morreu no ano 33. Em que ano Jesus morreu? Os irmãos lembram? Pela cronologia bíblica, a própria Bíblia diz o ano em que Jesus foi batizado, e a história situa. Em que ano Jesus morreu? Jesus morreu no ano 30. Jesus foi batizado entre o ano 26 e 27 e morreu no ano 30. Porque Jesus morreu aos 33 anos de idade. Porém, nós não vamos estudar hoje essa questão aí do antes e depois de Cristo. Na verdade, Jesus nasceu entre 3 e 4 anos antes da era cristã. Tá certo? E essa profecia aí, esse entendimento, joga aí para essa data. Então, há uma contradição. Porém, a última semana, olha, a 70ª semana, é criado um vácuo, ela é jogada para o fim dos tempos, tá certo? Então os tempos desde a morte de Jesus até o governo do anticristo é chamado de tempo dos gentios. Então essa é uma teologia, nós não vamos entrar nesse detalhe para não perder muito tempo, né? Mas essa doutrina, né? Ela é conhecida, a doutrina do arrebatamento secreto, né?
ela faz parte de um sistema de interpretação das Escrituras chamado como dispensacionalismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra. Dispensacionalismo, que é um sistema e um método de interpretação das profecias, que é o método futurista. Então, a profecia, esse entendimento do arrebatamento secreto pré-tribulacional, ele está baseado no dispensacionalismo e numa interpretação das profecias utilizando o método futurista. Tá certo? Dispensacionalismo por quê? Porque esse sistema ele ensina, né, que a história bíblica ela é dividida em 7 dispensações, ou seja, 7 pactos firmados por Deus, ou 7 períodos em que Deus tinha formas distintas de lidar com a humanidade. São essas dispensações. A primeira dispensação que eles apontam, ela vai da criação, que é chamada de inocência. A dispensação da inocência vai da criação até a queda. A segunda, que é chamada de consciência, que vai da queda até o dilúvio. A terceira, governo humano, que começa lá com a Torre de Babel, pós-dilúvio, né, até Abraão. Depois, a dispensação da promessa, que vai do Êxodo, né, de Abraão até o Êxodo. E depois a quinta dispensação, que vai, a quarta dispensação, que vai, a quinta, que é a dispensação da lei, que vai desde o Sinai até o Calvário. A sexta, que é a que nós estamos vivendo, segundo eles, que vai desde a morte de Cristo até o arrebatamento. E a sétima, que é a do governo de Cristo, o governo milenial. Tá certo? Então, o dispensacionalismo, ele cria esse vácuo entre as 69 semanas e a 70ª semana. E o futurismo, como eu falei para vocês, é um dos 4 principais métodos de interpretação das profecias. O preterismo, o futurismo, o idealismo e o historicismo, né? O preterismo, que entende que as profecias elas se cumpriram no passado. O futurismo aponta as profecias para o futuro, né? E o idealismo não é nenhuma coisa nem uma outra, tudo é simbólico. E o historicismo é aquele que diz que as profecias elas se cumprem no decorrer da história, são confirmadas pela história. É o método que nós adotamos e é o método também que era adotado pelos reformadores, pelos cristãos até a reforma protestante. Muito bem, agora o problema é que é o seguinte: a maioria dos adeptos destas crenças, dessa interpretação, os adeptos do dispensacionalismo e da interpretação futurística, eles não sabem da onde surgiu isso aí, quem de fato criou, com qual propósito foram criadas essas teorias, né? E quem foi que determinou o método futurista para a interpretação das profecias. Então vejam, eu falei para vocês que ela surgiu há cerca de 200 anos. E ela surgiu com esse cidadão aí, John Nelson Darby. Quem é ele? Um inglês, era pastor da igreja anglicana, porém ele deixou a igreja e aí se uniu a outros irmãos na cidade de Plymouth, na Inglaterra. E aí, ali ele elaborou essa teoria que hoje faz parte da maioria das igrejas evangélicas. O dispensacionalismo e a interpretação futurista, como os irmãos conhecem. Então,
Foi ele realmente que criou essa teologia, né? E aí, a partir dali ele começou a pregar na Inglaterra, na Irlanda e depois em todo o Reino Unido, né? E espalhou essa teologia pela Europa. Depois de Darby, um outro personagem também muito importante que abraçou as ideias dele foi Scofield. Scofield, ele, no ano de 1909, ele publicou uma Bíblia com notas de rodapé, né? É conhecida como a Bíblia, aqui no Brasil, se você procurar, tem para vender, é a Bíblia de Estudos, de Scofield. Não sei se alguém já viu, né? Ela foi publicada pela primeira vez em 1909. E nesta Bíblia, as referências que ela continha de estudos eram baseadas na interpretação dispensacionalista de Darby. Então, houve uma grande divulgação nos Estados Unidos. Essas Bíblias, elas foram bastante vendidas, foi publicada pela Universidade de Oxford, tá certo? E aí começou a circular bastante. Em 1969, esse camarada aí, ele escreveu um livro que se tornou um best-seller nos Estados Unidos também. É Hal Lindsey. O título do livro era The Late Great Planet Earth. O grande, na verdade, para eles lá é o grande planeta falecido ou atrasado. Na língua portuguesa, ela foi traduzida, esse livro foi traduzido como A Agonia do Grande Planeta Terra. E esse livro ele vendeu milhares, milhões de exemplares em todo o mundo. Mas já agora, no início do século 21, né, no início dos anos 2000, saiu uma nova série que aí causou mais impacto ainda no mundo inteiro, divulgando essa teoria, essa crença, que já tinha sido abraçada pelo mundo evangélico, mas ela aí se tornou mais popular ainda. O pastor Tim LaHaye, junto com um romancista, que é Jerry B. Jenkins, o B. Jenkins, né? Eles se uniram e em cima do capítulo, dos versículos 24 a 27 do capítulo 9 de Daniel, e mais alguns versículos do capítulo 24 do livro de Mateus, eles escreveram 13 livros. E esses livros foram um sucesso no mundo, venderam mais de 70 milhões de cópias. O sucesso foi tão grande que eles produziram 3 filmes, né? O filme Deixados para Trás, olha aí, Deixados para Trás, que é a série, né? O segundo, Comando e Tribulação, e o terceiro, O Mundo em Guerra. E depois, agora em 2013, baseado também nos livros de Tim LaHaye, Hollywood produziu mais um filme com esse camarada aí que eu acredito que muitos conhecem, ele do cinema, utilizando um artista famoso de Hollywood, o Nicolas Cage, o Apocalipse, divulgado. E recentemente nós tivemos aí na TV Record também a novela Apocalipse, que também divulgava toda essa crença. Então, quer dizer, ganhou projeção no mundo inteiro. Então, ela se tornou tão unânime que eu não sei se vocês já viram, mas eu já tive o privilégio de ver, né, alguns carros na rua. Eu coloquei uma tarjeta lá na placa para não aparecer, com esses dizeres aí, olha. O que está escrito aí? Em caso de arrebatamento,
este veículo ficará desgovernado. Tanto que se acredita nesta crença, tá certo? Porém, essa doutrina, ela não tem base bíblica nenhuma. Na verdade, o que Darby fez, ele bagunçou totalmente a escatologia bíblica. E, infelizmente, conseguiu espalhar esse erro e muitos aceitaram. Veja o que diz aí alguns especialistas, olha, em ciência da religião. Olha só, a crença no arrebatamento é o quê? É colagem de textos bíblicos, dizem especialistas. Tentativa de harmonizar profecias apocalípticas. Data do século XIX. Autores da Bíblia escreveram pensando em seu contexto imediato. Olha só o que diz aí o professor Paulo Nogueira. Ele é professor de pós-graduação em ciência da religião da Universidade Metodista de São Paulo. Veja o que ele diz. Olha só, em essência, a crença no arrebatamento é uma colagem de trechos do Novo e do Antigo Testamento, cada um deles com perspectivas diferentes sobre o futuro da humanidade e o retorno glorioso de Jesus à Terra. É uma tentativa de criar um mapa dos eventos futuros com base, por exemplo, no Apocalipse, no capítulo 13, e no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, e na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, né? Um outro especialista também, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, olha o que ele diz. A ideia do arrebatamento é relativamente recente. Ela foi criada pela primeira vez no começo do século XIX, graças ao trabalho do pregador evangélico John Nelson Darby, e foi se tornando cada vez mais codificada ao longo do século XX, até chegarmos aos cenários detalhados que cristãos conservadores de hoje defendem. Então, veja, isso não somos nós, adventistas, que conseguimos enxergar isso. Estudiosos das Escrituras, né? Estudiosos das Escrituras, eles veem realmente que trata-se de um equívoco, né? De Darby. Nós sabemos que a profecia, a visão que Daniel teve das 70 semanas, elas fazem parte de uma profecia maior. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que essa profecia, ela faz parte de uma profecia maior? Quando nós olhamos para a profecia, ela começa no capítulo 9, dos versículos 24 a 27. Porém, quando o anjo aparece para falar dessa profecia, o que ele diz para Daniel? Ele diz no versículo 23 que veio para fazer Daniel entender a visão. E qual visão que Daniel não havia entendido? Qual visão foi dada a Daniel que ele tinha ficado sem entender? A visão de Apocalipse, ou de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Se vocês olharem no finalzinho do capítulo 8 de Daniel, nos versículos 26 e 27, Daniel diz que ninguém entendeu, que ele não entendeu a profecia, que realmente não foi entendida. Uma outra coisa também, que você pode ver também, que indica também que esta profecia faz parte dela, é que no versículo 24, ele começa dizendo o seguinte: 70 semanas estão determinadas. Porém, tem um detalhe. A palavra que aparece, que foi traduzida como determinada em nossas Bíblias, para a língua portuguesa, não faz sentido. Por quê? É a palavra Hatak, ou Shatak, né, como alguns escrevem. É porque você fala, fala de uma forma gutural, né? É Hatak. E essa palavra, ela só tem uma vez na Bíblia. Só está citada em Daniel
capítulo 9, versículo 24. E aonde é que você acha ela? Você acha ela nos outros escritos judaicos, rabínicos, né? Anteriores até mesmo a Jesus. E sabe qual é o sentido dela? Na Mishnah e outros livros de tradição judaica, é o sentido de cortar. 70 semanas estão cortadas. Cortadas do quê? Cortadas da profecia que ele veio fazer Daniel entender. Que segundo o capítulo 8, essa profecia, a profecia das 2.300 tardes da manhã, ela se cumpriria quando? No tempo do fim. Ele falou, olha, o anjo falou, ó, Daniel, não se preocupa, porque essa profecia é para o tempo do fim, ou o fim dos tempos. A profecia das 2.300 tardes da manhã. Portanto, a profecia de Daniel das 70 semanas, elas foram cortadas da profecia das 2.000, elas são parte, né? Nesse caso, a profecia das 70 semanas, elas foram cortadas para quê? O próprio livro diz, 7 semanas, as primeiras 7 semanas eram para quê? Vamos lá, os irmãos lembram? Para que eram as 7 semanas primeiras? Os 49 anos, contados a partir da data da saída da ordem para quê? Está lá no... Reconstrução de Jerusalém. Então, esses 7 semanas eram para a reconstrução de Jerusalém. E depois ele fala, mais 62 semanas até quem? Até o ungido, até Jesus. Vocês podem ver ali, ó. Então, as 69 semanas, elas se cumpriram até Jesus. A primeira semana, mais as primeiras 7 semanas, mais 62 semanas, que vai da reconstrução, ali, daqui até o ano 27, que é o batismo de Jesus, e daqui teria mais 7 anos. Porém, a profecia diz o quê? Que ele faria um pacto com seu povo por uma semana. Que, na verdade, irmãos, olha o perigo dessa linha de entendimento dispensacionalista. Sabem quem eles dizem que firma o pacto? Quem é que firmaria o pacto com o povo judeu, segundo a profecia? Por 7 anos. Jesus, o Messias, o ungido. Porém, eles dizem que é o anticristo. Olha, Jesus é trocado pelo anticristo na profecia. E a profecia diz que no metade da semana ele faria cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Diz que o ungido, o Messias, seria morto. E Jesus foi morto na metade da profecia. 3 anos e meio após ser ungido por João Batista, ele morreu. E aí fala o seguinte, bom, aí restaram 3 anos e meio. O que aconteceu durante esses 3 anos e meio? Durante esses 3 anos e meio, o pacto continuou. Os discípulos continuaram pregando ao povo judeu. O evangelho só foi levado aos gentios em massa, né, a partir da morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E quando Estevão morreu, as vestes deles foi aos pés de Paulo. E aí Paulo, depois daquele evento, saindo para uma nova caçada, né, aos cristãos, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ali ele foi designado como o apóstolo dos gentios. Mas, se vocês observarem no livro de Atos, o evangelho continuou sendo pregado aos judeus. A partir da morte de Estevão é que o evangelho foi levado aos gentios. Então, o tempo dos gentios, ele começa, na verdade, no ano 34. E vai até quando? Até a volta de Jesus, né? Então, esse é um dos problemas que tem, né? Além de criar esse vácuo, né, da última semana, eles também dizem que haverá uma salvação em massa de Israel, baseado no texto de Romanos 8, que hoje
não vai ser possível a gente analisar esses versos, né? Mas é muito importante a gente conhecer a respeito disso. Porém, uma coisa que a maioria das pessoas não sabem é que quem criou essa teologia não foi o pastor John Nelson Darby. Sabe quem criou isso aí? E para que foi criado? Vocês têm ideia de quem criou o dispensacionalismo, quem criou toda essa teologia? Darby apenas, ele aceitou ela e divulgou. Mas sabe de onde vem essa teologia? Vocês têm ideia? Hã? Sim, mas ele se utiliza de agentes humanos. Vejam, Darby propôs isso, sabe por quê? Lutero, eu esqueci de trazer um texto de Lutero, onde o Lutero aponta claramente, não só Lutero, como os seus antecessores, que a gente sabe que a reforma protestante, ela começou mesmo com Wycliffe, né? E aí teve outros até chegar a Lutero. Mas Lutero é conhecido como o pai, né, da reforma. Mas, na verdade, a estrela da reforma foi Wycliffe. Mas nenhum deles, todos eles, sabe quem que eles acreditavam? Eles acreditavam que identificavam nas profecias de Apocalipse 13 e Apocalipse 17, eles identificavam a Igreja Católica como sendo Babilônia e o anticristo como papado. E aí o que acontece? Para contra-atacar a reforma protestante, essa reforma do século XVI, aí com Lutero, e tentar neutralizar a Igreja Católica através do Concílio de Trento, que foi convocado pelo Papa Paulo III, ele criou a Ordem dos Jesuítas. A Ordem dos Jesuítas foi criada no Concílio de Trento. E logo no começo dessa ordem, ele separou dois intelectuais, dois padres, dois teólogos da Ordem dos Jesuítas, dois sacerdotes católicos. Um deles chamava-se Francisco Ribeira e o outro, Luís de Alcazar. E o Papa deu a ordem a eles de criar uma linha de interpretação profética, né, que desviasse as profecias, excluísse, substituísse a figura do Papa e tirasse a figura da igreja da profecia como Babilônia. E aí por isso que essa linha, então, Ribeira, ele criou o futurismo, onde ele apontava o anticristo como sendo então um personagem que estaria no futuro, um líder político de alcance mundial. E o Alcazar, ele criou o preterismo, que hoje é o que prevalece na Igreja Católica, onde eles acreditam que a besta lá do Apocalipse, o anticristo, foi Nero e outros imperadores romanos, e que Babilônia, né, era Roma pagã e não Roma papal. Então tudo isso foi criado. O que a maioria dos protestantes não sabe hoje, dos evangélicos não sabem, é que a crença que eles adotam hoje não é uma crença que por 1800 anos ela não foi seguida pela igreja. Ela começou há 200 anos, mas ela volta lá há quase 500 anos atrás, com esses dois camaradas aí. Foram eles que formularam tudo isso. O Darby, ele apenas reformulou, né? Enfeitou, e aí espalhou no meio evangélico. Nos 2 séculos seguintes, né, depois que eles criaram, eles acabaram, pelo prestígio que eles tinham, né, eles acabaram influenciando algumas universidades europeias, e aí por isso que chegou até Darby. Oi?
Não, essas informações eu tirei da história. Eu não sei se o Grande Conflito fala disso aí. Então vejam, essa teoria ela começou com Ribera, que passou até Darby. De Darby veio para Scofield, depois Hall Lindsey, e até chegar em Tim LaHaye. Nós não vamos falar aqui hoje, mas existe um livro, esse livro que tem do Hall Lindsey, ele chegou inclusive, por isso que o título fala aquele de um mundo falecido, um mundo atrasado, porque ele inclusive ele fixa uma data para a volta de Jesus. A partir da data em que a ONU estabeleceu Israel como nação novamente. Então, existe toda uma teologia que ele criou para realmente chegar nessa data. Mas os textos que nós vimos, um dos textos que eles usam, Mateus 24, verso 40 a 41, que diz assim: estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro, né? Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Com que propósito? O que Jesus queria dizer com essas palavras? Que eles dizem então que o arrebatamento vai ser, algumas pessoas vão ser tomadas e outras vão ser deixadas para trás. Por isso que o título dos filmes do Tim LaHaye é Deixados para Trás, porque vão ficar aí sofrendo realmente uma tribulação. Mas o que Jesus queria dizer com isso aí? Vejam, irmãos, nós vimos no primeiro estudo como interpretar, como estudar as Escrituras. Se você continuar lendo o capítulo 24 de Mateus, esse capítulo, na verdade, o discurso, o sermão profético de Jesus, ele vai até quando? Até onde? Até o capítulo 25. Logo após Jesus falar isso aí, ele propõe, então, a partir dos versos 45 a 51, ele cita a parábola do servo bom e do servo mau. No capítulo 25, ele começa o capítulo 25 citando o quê? A parábola das 10 virgens. E, ainda no capítulo 25, ele cita a parábola dos talentos. E o que quer dizer essas parábolas? O que Jesus queria dizer com essas parábolas? Ele queria dizer que na volta dele, ele estava falando, todas essas parábolas apontam para a volta do Senhor. Vocês conhecem as parábolas. Mas o que ele dizia nas parábolas? Que uns estariam preparados e outro não. O servo bom estava preparado quando o seu senhor voltou, e o servo mau não estava preparado. Na parábola das 10 virgens, 5 estavam preparadas e 5 não. Na parábola dos talentos, ele deu talentos para quantos? Quantos servos? 3, né? O primeiro que ele deu 5, estava preparado. O segundo que ele deu 2, né? 2 talentos, também devolveu o dobro, estava preparado. Mas o terceiro não estava preparado. Então o que Jesus quis dizer com esse verso aí é que quando ele voltar, alguns estarão preparados, pode estar marido e mulher. Está aqui o irmão Nilton e sua esposa. Pode ser que a esposa do irmão Nilton, quando Jesus voltar, esteja preparada. E ela será levada para o encontro do Senhor nos ares. E o irmão Nilton ficará entre os perdidos. É isso que Jesus quis dizer com o texto, em que um estaria preparado e outro não. Nenhuma parte do capítulo 24 de Mateus ou das Escrituras sugere que a vinda de Jesus vai ocorrer em 2 fases. Não existe isso na Bíblia. Não faz sentido, e Jesus em nenhum lugar fala. Por quê? Olha só, no próprio, nem que será invisível. No capítulo 27, no capítulo 24, no versículo 27, o que Jesus disse a respeito
de como vai ser a vinda dele. Hã? Não, no versículo 27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim como o relâmpago, ele é repentino, ele é rápido, né? E se mostra de uma a outra extremidade, assim será a volta de Jesus, né? Veja, e nos versículos 29 a 32, mais para frente, o que ele diz? Ele mostra o que vai acontecer, né? Que esse evento da volta de Jesus, ele acontece antes ou depois da tribulação. O que diz o versículo 29? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o que acontece? Isso, pode continuar lendo, leia. Então, leia o verso seguinte. Isso. De uma a outra extremidade, né? Então veja, o texto ele deixa claro, em primeiro, que a tribulação, a grande tribulação, de fato ela vai acontecer, né? Uma tribulação como nunca houve, como nós lemos no início. Porém, ela será antes da volta de Jesus. E o texto ele é bem claro dizer que a volta de Jesus ela será visível. Mas o que diz mais? O que diz o verso 32? Acho que o irmão leu só até o 31. O que diz o não, verso 32? Muito bem, mas aqui no versículo 21, olha só, no 30, do versículo 24, ele diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Ele diz assim, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, ou seja, algo que vai ser barulhento, não pode ser algo secreto, né? E se você procurar todo o texto do capítulo 24, você não vai ver que fala aí de duas fases, em uma única fase. Pelo contrário, Jesus adverte no início do capítulo, do versículo 4, acautelai-vos ou tenha cuidado para que ninguém vos engane. Ele fala inclusive de antes dele vir surgirem falsos cristos, né, dizendo, olha, ele está ali ou não está ali, mostrando que realmente é um evento em que todos verão. E nós conhecemos também o texto de Atos, capítulo 1, dos versos 9 a 11, quando Jesus estava ascendendo aos céus, e os discípulos estavam vendo subir. Aí alguém diz assim, não, mas só quem viu foram os discípulos. É óbvio, porque quem estava com Jesus eram os discípulos, né? Jesus foi para o Monte das Oliveiras com os discípulos e ali ele subiu. Mas eles olhando os anjos que estavam lá desceram e falaram, olha, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês estão vendo subir vai vir do mesmo modo. E Apocalipse capítulo 1, versículo 7 também, que é um texto muito conhecido, diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Veja, e aí a Bíblia também ela é clara em relação, primeiro, ela é clara em relação à tribulação que ocorrerá antes, ela é clara em relação à volta de Jesus, que será algo visível, algo repentino, né? E algo audível também. E Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17, ali descreve o que vai acontecer com
os ímpios, né? Que eles procurarão os montes, tentarão fugir da presença de Deus. Por quê? Por quê? Porque, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 53, no momento, no abrir e fechar de olhos, o que vai acontecer com os que estiverem vivos? Serão transformados. Eles serão transformados e receberão um corpo incorruptível para estar na presença de Deus. Porém, os ímpios não receberão. Por isso que eles procurarão os montes e fugirão. E o que vai acontecer com os justos mortos, né? Ainda no capítulo 15 de 1 Coríntios 51, 15, no versículo 52, é dito que eles ressuscitarão com corpos incorruptíveis, né? E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, diz então que, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os vivos que estiverem vivos, né, serão arrebatados juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Exatamente. Um arrebatamento visível por ocasião da volta do Senhor Jesus. E os outros mortos, né, conforme diz Apocalipse 25, não ressuscitarão até que se completem os 1000 anos, né, na segunda ressurreição. Porque Jesus, durante o seu ministério, ele disse que haveriam quantas ressurreições? Em João capítulo 5, versículos 28 e 29, ele diz que haveriam 2 ressurreições: a ressurreição da vida, que é a primeira ressurreição, a ressurreição do justo, e a ressurreição da condenação. Então vejam, irmãos, infelizmente os nossos irmãos, estão crendo numa mentira, né? E mais uma mentira, na mentira da imortalidade da alma, e também uma mentira que tira completamente o brilho da volta de Jesus. Essa mentira do arrebatamento secreto, uma mentira que surgiu para combater o próprio movimento protestante, surgiu dentro do catolicismo, para combater os protestantes. E hoje os protestantes adotaram, a grande maioria dos protestantes realmente creem nesta mentira que não tem base bíblica. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, que nós possamos estarmos preparados para quando Jesus voltar e que nós possamos subir